Irmãos, nós que ficamos aqui, essas crianças um pouco maiores, né? Nós vamos ficando aqui nesse momento que nós nos propusemos a iniciar uma nova série, que parte, obviamente, de um desafio para o nosso coração, porque, na verdade, uma coisa que é comum a todos nós é que todos nós queremos uma coisa: vencer na vida. Agora, se eu perguntar isso, óbvio, já falei isso algumas vezes, você e eu sempre vamos olhar para a vida e qualquer coisa que você faz ou faça, você está com um plano de sair e vencer na vida, no seu trabalho. Você está lá pensando agora, finalzinho da tarde, final do dia, né, final do domingo, você já deve ter planos para a sua segunda-feira, né, desde pagar boleto a fazer investimentos, você deve ter planos, a sua vez cobrir cheque, então alguém deve estar preocupado com algum cheque para pagar amanhã, né, se é que alguém chega, a fatura do cartão que já está estourada e o mês ainda nem acabou, e você ainda tem um monte de conta para pagar. Né? Então, bem-vindo ao clube de todo mundo, porque todo mundo aqui, né, a maioria pelo menos, tem aí as suas contas, os seus sonhos, mas a verdade é que a gente está vivendo, a gente vive em função de sonhos, a gente sempre traça sonhos, traça as metas para nós. Né? Quando você era pequeno, você tinha um sonho, né? Meu sonho, eu lembro dos meus primeiros sonhos, era ganhar um Super Nintendo, né? Então, é os sonhos que a gente vai tendo ao longo dos anos, né? E aí isso vai tomando forma, né? Vai mudando as áreas dos nossos sonhos. Aquilo que a gente vai sonhando vai mudando, mas sonhar a gente sempre vai sonhar. A gente sempre quer trabalhar e vencer na vida. Só que no meio desse processo, sempre tem situações que nos traz desesperança, né? Desânimo no meio do caminho, não é? A gente tem situações que a gente vai desanimando, algumas coisas acontecem, que você sonha, que você planeja, aí você está ali, que a gente chama de desesperançado, né? Por exemplo, se você está mal no casamento, quando você casou, era um sonho, era uma maravilha, tudo muito bom, né? E aí vai passando os anos, chega 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, aquilo vai passando, vai agora tomando novas formas a vida, e situações difíceis acontecem que você desanima no seu relacionamento, no seu trabalho, tudo, né? Tudo na vida, você vai ter que lidar com o desânimo. Então, falar de vitória é a nossa intenção, só que muitos pregadores, né, faz o culto da vitória, e você agora vai receber a oração da vitória. Eu não quero te convidar a isso, sinceramente, eu sinceramente desses temas, já receba a vitória, eu estou cansado disso, sério, de ouvir isso, sabe, porque é sempre parecendo que eu estou me propondo, aí eu ouço o conteúdo daquilo, parece água com açúcar, não resolve nada, né? Ou então aquelas palavrinhas de início de ano, de empresa, né? Uma palavrinha para você pensar melhor de si mesmo. Olha, acredite no seu potencial. É potencial nada. Isso não resolve o problema. Se acreditar no seu potencial resolvesse, quantas vezes você já não acreditou no seu potencial? Na vida, na história. Quantas vezes? Acredita. Não que você não deva acreditar, obviamente. Não que você tem que ter uma visão pessimista a respeito de si mesmo, né? Mas só que isso não resolve. Do mesmo jeito, põe na sua cabeça, o meu convite para você é que você não perca esses domingos. Não perca. Se você quer descobrir a arte de vencer na vida, não perca esse domingo. E aqui eu não estou dizendo que aqui você vai entrar em 7 semanas de propósito, como se fosse uma campanha milagreira. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você pensar em vencer. Ter elementos racionais para que você possa vencer os desafios da vida. Elementos racionais. Leve a sério esses encontros. E outra, leve a sério esses encontros presenciais. Presenciais. Há uma ação de Deus. Há uma ação de Deus nesse momento, você que está aqui. Aqueles que estão nos acompanhando, se não puderem estar aqui, né, eu desafio você a, quando puder vir, estar aqui, faz parte da edificação da sua vida, estarmos juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós de Cristo. Então a ideia nossa é muito mais do que apenas virar assim para você: olha, você vai receber uma oração de
benzição, né? Benzimento, sei lá se diz essa palavra, né? Você vai ser benzido aqui no domingo para você vencer o seu problema. Não quero te convidar a isso. Eu quero que você te convidar a ter elementos racionais e a fim de que você descubra a arte de vencer na vida. E você vai descobrir que vencer na vida, à luz do Evangelho, é diferente do que vencer na vida como o mundo nos oferece. Porque se a gente for olhar, principalmente para o Brasil, né, o que é vencer? Para o brasileiro, vencer muitas vezes é você usar o jeitinho brasileiro, a malandragem. Isso é até em música, né? Tem até em música, que dizer de Cássia Eller, né? Que dizer de Cássia Eller. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, né? Como se isso fosse ser exaltado. Eu te convido, se você gosta do jeitinho brasileiro, a ler um livro chamado Dando um Jeito no Jeitinho. Dando um Jeito no Jeitinho. Né? Você precisa dar um jeito no jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho que é seu, que é meu, que nós, via de regra, ficamos tentando burlar tratamentos para nosso coração, de falar a verdade para nós mesmos, de coisas que precisam mudar em nós, de coisas que precisam ser transformadas em nós, né? E tanto que nós vamos falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas você tem dois caminhos na vida, o da grandeza e o da mediocridade. O da grandeza são aquelas pessoas que reconhecem os seus problemas. O da mediocridade são aquelas que atribuem a outros os problemas da sua vida, ocasionados pelos seus próprios erros, mas não é delas. Eu só errei porque o outro, né? É aquela coisa de casal, né? Eu só errei com ela porque ela fez isso. Eu errei, tá certo? Me perdoa, mas você fez isso comigo primeiro, né? Isso é caminho da mediocridade. Mediocridade entende que mediocridade é ser mediano, é ter uma vida cristã mais ou menos, né? Seria mais ou menos isso. Mas hoje o tema nosso, Desenvolvendo a Arte de Vencer, é o nome da série, e cada semana nós vamos tratar de um tema. Agora como é que eu venço a desesperança? Aí surge uma pergunta boa para o meu e para o seu coração diante disso. Porque esse ano, gente, e o ano passado, nós tivemos que lidar com muita notícia de morte. Está aí diante de você uma manifestação que houve lá em Copacabana, da ONG Rio de Paz, e aí a ideia dele foi trazer a manifestação em homenagem, extremamente revoltados pelo número de óbitos no país, né? Mas se o problema do Brasil, por mais que isso seja difícil, se o problema do Brasil se resumisse à pandemia, estava bom. Como se não bastasse, a gente é um país também que chora por tanta corrupção. É uma corrupção, é um país de todos os ladrões possíveis. Você sai cedo para trabalhar, você tem contas para pagar, você paga os seus impostos, e aí quando você olha para a TV, para os noticiários a respeito da política brasileira, você tem a informação de que o país tem um problema muito pior do que essas mortes, porque talvez a corrupção seja a causa dessas mortes, ou parte dessas mortes, ou parte delas. Nem todos, mas partes. Te indigna um negócio desse. Aí você pensa, não, mas está tudo certo. Se for só isso, está bom. Mas se você estender um pouco mais, você vai ver o número de pessoas, por exemplo, mortas porque defendeu a sua fé. Porque falou de Jesus e morreu. Nossa, pastor, acontece isso? Acontece. Na China acontece. Na Índia acontece. Em países do Oriente Médio, muçulmanos têm matado cristãos lá. Extremistas têm matado cristãos lá dentro. Cristãos estão sendo perseguidos por mundo afora. No século passado nós fomos acometidos de 2 guerras mundiais declaradas. Não estou dizendo guerra de Vietnã, guerra do Golfo, Guerra Fria, pessoas que morreram por conta de ideologias políticas. Não estou dizendo isso, eu estou falando das 2 guerras declaradas, 2 guerras num só século. Eu sou capaz de dizer que o tempo
que o século XX foi um dos piores séculos da história, perdendo para a época dos grandes impérios, Império Romano, Macedônio, os mesopotâmicos, os egípcios, que matava para ver cair. Cristãos sendo mortos, 2021 está acontecendo isso. Tem cristãos sendo perseguidos no tempo de hoje porque é cristão. Porque afinal de contas você não pode falar de pecado, porque a sociedade não tem pecado. Quem é esse cidadão que está falando de pecado na sociedade que não tem pecado? A sociedade não tem pecado. Se você falar de qualquer tema de pecado à luz da Bíblia, você é perseguido por isso. Você é considerado homofóbico, xenófobo, qualquer fobia possível. Agora, não existe cristofobia. Não existe cristofobia. E mais, aí você pensa, se fosse só esse o problema, o número de divórcios que está no mundo não está no gibi mais. Dentro dos cristãos, fora dos cristãos, o divórcio tomou conta. Eu lembro de uma música do Padre Zezinho, que ele dizia assim, ó, o amor virou consórcio. Nos anos 90, o amor virou consórcio, compromisso, nem sei se a música é dele, compromisso de ninguém. É uma terra que ninguém tem compromisso. Se eu vou casar, se não der certo, larga. Portanto, uns nem chegam a casar. É uma banalização total daquilo que é criado por Deus. Deus criou o casamento. Foi Deus que falou isso. Deixa o homem a sua casa e una-se à mulher e torne os dois uma só carne. Sabe? É parceria. O número de divórcios assustadoramente aumentando. Talvez você que está me ouvindo hoje já está pensando em divórcio. Você faz parte dessa estatística. Se você já divorciou, você sabe do que eu estou falando. E mais, situações que estão aí no mundo. Número absurdo de pessoas com depressão. E número crescente de depressão na adolescência e juventude. Com um número estarrecedor de suicídio na adolescência. O sujeito que posta foto de alegria, felicidade, filtros e sorrisos, é o mesmo que no outro dia se mata. Os filhos foram entregues pelos pais às redes sociais, ao YouTube, aos influencers, aos digitais influencers. Não há tempo para ir na igreja. Não há tempo para ir fazer o culto doméstico. Se você está no grupo da igreja, membros, veja aquela pregação que o presbítero Leopoldo postou hoje. Você precisa ver isso. Se você não viu, se você não está nesse grupo, peça para o presbítero Leopoldo, para mim, para alguém dessa igreja, me manda esse negócio. Você precisa salvar a tua família. Você precisa salvar a tua casa. Salva a tua casa hoje. Você vai perder seus filhos. Você vai perder a sua casa, você vai perder seu casamento, você vai perder sua vida. Assista aquilo e siga aqueles princípios que Joel Bick está dizendo. Quando a gente olha para isso, você pensa, tá bom, pastor? Não. Nós ainda temos uma crise financeira brasileira, mundial, inflação subindo, desestabilidade da moeda. Todo empresário está com medo. Todo empresário está com medo nesse país. E não adianta a gente que nós somos do agronegócio, uma região forte no agronegócio. Graças a Deus que ainda tem um agronegócio que ajuda, sim. E quando vai bem, vai todo mundo bem, mas quando vai mal, vai todo mundo mal também. E temos que orar para que vá bem, muito bem, que progrida, que prospere esse povo. Só que mesmo assim nós temos medo. Porque nós temos que lidar com um monte de variável. Você não sabe o que vai ser se virar a chuva depois das plantas. Você não sabe depois se jogar a semente lá, e é o detalhe. É um efeito dominó. Se o sujeito lá não plantou, não colheu, isso vai desencadear em mim, em você. No professor do município, do estado, da rede particular. É engano nosso achar que isso não reverbera na gente. Reverbera. Os grandes centros têm pessoas, sim, passando necessidades. Tem lugares no Brasil que falta emprego. E não adianta a gente entrar naquela ilusão que, é porque as pessoas
as pessoas, na verdade, não têm iniciativa. Eu até concordo que tem muita gente sem iniciativa. Muito mesmo. Muita gente mesmo. Mas não é fácil para um pai de família que mora nos bolsões de pobreza no Nordeste, você virar para eles e falar, meu amigo, é meritocracia. Você não planta, você não colhe. Se passa 2 anos sem chover, como é que ele vai fazer? Nem toda regra se encaixa à meritocracia. Se você tem um casal, onde o marido já trabalha, a mulher já trabalha e mora numa cidade de Água Boa, e ganha lá seus 2, 3 salários por mês. Água Boa tem uma cidade com aluguel, se tem 2 filhos, é uma cidade com aluguel de R$ 1.500. Não é simplesmente você se vira. Não é simplesmente, a regra não é tão exata assim. Tem gente passando. Então, assim, as crises financeiras são muitas, e como se não nos bastasse também, nós vivemos uma crise moral de humanidade, a coisa mais absurda. Em todas as áreas. Na área religiosa, pessoas que não têm quebrantamento, pessoas que pecam deliberadamente, dentro de igreja, a gente, eu, você, no nosso meio, a gente precisa se incomodar mais pelo nosso pecado, nós não podemos entrar na vibe imoral que o mundo vai entrando, nós não podemos aceitar isso a nós, porque o mundo está assim. A crise moral, o sujeito não muda a camisa para usar um mandato para meter a mão em tempo de pandemia. Nós estamos vivendo isso. E aí surge uma pergunta que eu queria fazer para você. Diante disso, há motivo para desespero? Eu quero dizer para você uma coisa, depende muito. Depende. Depende do referencial que você tem. Depende do que você entende sobre a vida. Depende do óculos que você está usando para enxergar isso tudo. Depende. Quando você olha para todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje, depende muito a forma como você vai enxergar o mundo. Tudo isso aqui é verdade? E eu não estou te convidando para você fingir que isso aqui não existe. E muito menos ficar aqui, não, pastor, vamos declarar a vitória é nossa em nome de... Não, não é isso. Não estou te chamando para isso. Não quero que você fique com mensagenzinha de positivismo. Não, não é isso. Eu quero que você mude o seu óculos. Eu vou te convidar hoje para você pegar outro óculos. E olha, sabe o que é isso? Cosmovisão, uma visão diferente do mundo. É como se você tivesse assim, você está com o seu óculos transparente. E você tira o seu óculos e pega o óculos azul. A hora que você põe o óculos azul, tudo vai estar azul, certo? Se você está com óculos de olhar para essas notícias, apenas pelo lado ruim disso, você vai ficar desesperado, obviamente. Mas se você pegar o óculos do Evangelho e colocar, você vai ver Evangelho até nisso. Pastor, como é que tem Evangelho no Brasil desse jeito? E olha que aqui nós estamos falando só de problemas basicamente brasileiros, tirando a perseguição a cristãos e morte de cristãos em outros lugares assim. No Brasil, por enquanto, esse ano ainda não morreu nenhum, que é porque é crente, morreu, mataram ele, né? Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e pensar diferente comigo, lá em Lamentações 3, 21. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você está com ela no celular, ligue. Se você não tem nenhuma coisa nem outra, olhe aqui comigo aqui. Vamos lá? Lamentações 3, 21 a 29. Está aí, ó. Quem não olhou ainda, deixa eu só voltar aqui. Lamentações 3, 21 a 29. Lamentações está lá no meio dos profetas maiores. Depois para frente de Salmo um pouco, tá? Um pouquinho muito para frente de Salmo. Eu vou ler numa versão aqui na projeção, se você quiser acompanhar aqui também, por favor, tá? Porque a projeção aqui tem uma versão aqui que é nova versão transformadora. A Bíblia nos diz o seguinte, Lamentações 3, 21 ao 39. Olha só que coisa maravilhosa que o profeta Jeremias escreve. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis.
grande é a tua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom que as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem a outra face para os que ferem e aceitam os insultos de seus inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos, em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Te lembra de alguma coisa? Textos assim? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Palavra do Senhor a nós. Quem escreveu esse texto de Lamentações? A palavra Lamentações já indica para você. O que significa Lamentações? Um significado muito interessante. Lamentações significa lamentações. Do hebraico, lamentações, que no português é lamentações, que vem da palavra lamento, escrita por um homem chamado Jeremias, considerado por Deus o profeta chorão, aquele que chorava, que angustiava, que é o profeta do choro, do lamento, porque o povo havia desviado dos seus caminhos, o povo havia abandonado Deus. Deus por várias vezes mandou alerta para o povo se arrepender, o povo não se arrependia. Aí o que aconteceu? Consequência pelo pecado, e é essa coisa a gente tem que sempre lembrar. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus também que pune o pecado. Deus não brinca de ser Deus. Ele exerce o seu governo em todas as suas áreas. E aí o que esse texto, qual que é o contexto, o que está por trás disso aqui? Se a gente olhar o contexto de Lamentações de Jeremias, é o contexto onde o Império Babilônico havia destruído Israel, isso por volta dos anos 600 antes de Cristo. Como consequência do que o povo desviou dos caminhos do Senhor e rejeitou os profetas, aquele povo rejeitava a pregação de arrependimento. Chegava um profeta lá para falar para o povo e falava assim, olha, arrependa dos seus pecados. Eles rejeitavam esse profeta porque eles achavam que eles não tinham pecado nenhum. Eles achavam que estava tudo certo. Em contrapartida, chegavam outros para massagear o ego deles. Eles achavam assim, Deus está com esse profeta. Porque eles queriam o quê? Massagem de ego. Eles queriam que alguém virasse para ele e falasse, o quanto você é bom, o quanto você é coitadinho. Nossa, você é o ouro puro de Ofir. Nossa, você é uma raridade. Olha que bilu-bilu do Senhor é você. Eles queriam profetas que fizessem assim com eles. Que virassem para eles e dissessem, olha, você é o ponto fraco de Deus. Falta fazer o que Serginho Malandro falava, né? Bilu-bilu, teteia. Faltava fazer isso. Faltava glu-glu, iê-iê. Eles querem um Deus desse jeito, eles queriam um Deus desse jeito. E eu vou te dizer, hoje em dia nós temos pessoas fazendo isso. E como é bom, não é? Alguém virar para nós e falar que eu sou importante. Nossa, mas eu fico poderoso. E não era aquilo que esse povo estava precisando naquele momento.
Aquele povo estava precisando de arrependimento. E eles não ouviram. O que aconteceu? Babilônia foi lá, sitiou tudo e matou um monte de gente. O que aconteceu de fato? Derrubaram os muros. Você sabe o que significa derrubada de muro no mundo antigo? Acabou a força do povo. Seria a mesma coisa se vier um exército contra a cidade de Água Boa e chegar lá na polícia civil e militar e acabar com tudo, matar os policiais todos. Acabou. Acabou. Quem manda aqui agora sou eu. Era isso que Babilônia fez. Chegou lá e acabou com toda a fortaleza, porque as cidades antigamente eram cercadas de muro. Elas colocavam muro para indicar poder, autoridade e soberania de uma nação. E eles chegaram lá e fizeram a primeira coisa que faz para você dominar um lugar, acaba com as forças do lugar. Desarmou o povo. Agora o povo não tem força nenhuma. Chegou lá e pronto. O que mais que eles fizeram? Chegaram nos templos de Jerusalém. Onde tinha, o que o povo levava para os templos? Ouro. Levava suas ofertas. Jerusalém era um estado em que, quando os dízimos e as ofertas do povo, era usado para trazer benefícios para o povo ali. E quando eles chegam lá, Babilônia chega lá, ela derruba os muros, vai lá no muros, vai lá no templo e pegam todo o recurso financeiro deles. Segurança, dinheiro, o que mais? Príncipes mortos, que eram os pequenos líderes de Jerusalém, foi lá e matou também. Matou os príncipes, até chegar no rei. O que eles fazem com o rei? Matam o rei? Não. Porque tinha que humilhar. O que eles fazem com ele? Cega. Quem era o rei nessa época? Zedequias. Era o rei de Israel. Eles chegam lá e furam os olhos de Zedequias. E o povo vê perder segurança, perder os seus patrimônios, perder os seus líderes de pequenos grupos, e chega lá no líder maior, fura os olhos e prende. Aí você pensa, só isso, tá bom, já é sofrimento demais, não. Mas tinha também que na frente dos pais abusar das suas mulheres, das suas filhas. Daniel viu acontecer isso com a sua família. E Daniel fazia parte do time dos eunucos. Eunucos eram pessoas, um dos eunucos eram pessoas castradas. Eles pegaram os principais inteligentes e foram lá, e além de fazer isso com as famílias, além de você ver isso, chegaram nele e castravam o cara, para que ele fosse servir a Babilônia sem procriar ninguém. Tinha que servir o rei da Babilônia. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego não quiseram se dobrar diante do rei. Era a cova dos leões e era fornalha de fogo. Mas foi numa cova dos leões, foi numa fornalha de fogo. No dia que estava Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens, foi nesse tempo que chegou o 4º homem que estava lá. O próprio Cristo salvou eles lá dentro daquela fornalha. Talvez esse cenário aqui é um pouco pior do que nós estamos vivendo hoje, não é? Esse povo tinha tudo para estar desesperançado. Mas o que Jeremias ensina nesse texto? Eu queria convidar você a refletir rapidamente sobre 2 aspectos para você vencer a desesperança causada por um cenário ruim que Jeremias também estava experimentando aqui. O primeiro deles está no verso 22. Ainda ouso, porém, a ter esperança. Diante de tudo isso, eu ouso ter esperança. É uma ousadia de Jeremias. Ele é ousado, ainda que tudo esteja assim, eu ainda ouso ter esperança. Quando me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Como ter esperança? Como vencer a desesperança? Primeiro, encontrando o verdadeiro motivo da nossa esperança. Como é que eu venço a desesperança das notícias ruins que nós estamos vendo?
encontrando o verdadeiro motivo da esperança. O que é a verdadeira esperança nossa? É o quanto eu sou bom, o quanto eu sou maravilhoso? É apenas uma mensagenzinha bonitinha para falar que eu tenho que acreditar no meu potencial? Obviamente que não. O que esse homem faz? Ele olha para Deus, o motivo da sua esperança. Existe um Deus que é amoroso, que é misericordioso, ainda que eu esteja sofrendo tudo isso. O que significa misericordioso? Deus sente o que eu estou sentindo. Ele participa dos meus sofrimentos, Ele conhece as minhas dores, as minhas tristezas. As misericórdias do Senhor, como diz o texto, são misericórdias que não têm fim, bem como o seu amor que se estende. Se você olhar na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 1, versículo 3, lá vai estar escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Olha que isso. O ato de Deus em não nos dar o que nós merecemos é a misericórdia. E é um Deus de consolação, mas como? Aquele povo merecia muito pior do que eles estavam passando, mas Deus ainda assim usa de misericórdia para com o povo. Ele olha para um Deus, para o caráter de Deus. Esse Deus não somente é um Deus amoroso e misericordioso. Olha o que diz o verso 23. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Ele olha para Deus. Percebam, a razão da esperança dele não era coisas, não era notícias boas, não era uma visão otimista da vida, mas primeira coisa, se pautava no caráter de Deus. Tudo pode ir de mal a pior, mas o caráter de Deus é suficiente para mim. É suficiente para eu ter esperança, para eu vencer esse cenário de descrença. Existe um Deus fiel, e é bom que entendamos, né, por tua fidelidade, a tua palavra, Ele se autocompromete em abençoar o seu povo, guardar o seu povo, cuidar do seu povo. Deus, Ele se compromete a cuidar de você, se você é povo dEle. Se você se rendeu, o Senhor se compromete, por amor a Ele mesmo, a cuidar de você como parte do povo dEle, ainda que tudo esteja difícil. O que mais que o texto vai dizer? Verso 24 ao 26. Digo a mim mesmo. Olha o exercício que ele está dizendo. Digo a mim mesmo. Ele não está proclamando para ninguém. Versículo 24 a 26 vai dizer, olha, o Senhor é a minha porção. Por isso, nele esperarei. Eu vou esperar nesse Deus. Por quê? O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é bom. Bondade é um atributo ligado à santidade de Deus. Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus bondoso. Nosso Deus é bom. Não é um Deus que está preocupado com a minha performance. Não é um Deus que me compartilha uma esperança baseada na autoajuda. Mas também não é um Deus que está indiferente a mim. Ele é um Deus que se importa, que ama, que cuida, porque o seu caráter é dominado por uma bondade. É isso que é Deus. Deus é este, que no seu caráter, Ele é bondoso. Portanto, para que desespero? Portanto, como que eu vou me esperançar na vida? Olhando para a razão da minha esperança. E mais, esse texto vai nos dizer, versículo 27 ao 29, é bom as pessoas se sujeitarem a Deus, ao jugo da sua disciplina, que permaneçam sozinhas em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. O que ele está dizendo? O povo estava lá na Babilônia sofrendo tudo aquilo, por quê? Consequência dos pecados. Deus havia alertado o povo. E aqui o que o profeta diz? É bom a gente se sujeitar. É bom que nós nos sujeitemos a Deus. Porque o Senhor, com todo esse sofrimento, o que Ele está fazendo? Nos aperfeiçoando. Todo sofrimento que um discípulo de Cristo passa é aperfeiçoamento. De Deus procede todas as coisas. Lamentações 3:7. Quem é aquele que diz assim,
E assim acontece quando o Senhor não mande. Benjamin Franklin disse certa vez, abre aspas, aquilo que fere, instrui. Aquilo que fere, instrui. Ou seja, uma das maneiras de fazer sucesso na vida, de vencer na vida, é a habilidade de você tirar lucros da sua derrota, das suas derrotas. É a grande arte para você vencer o desespero, a desesperança com qualquer coisa, é você tirar lucro, aprender a tirar lucros das suas derrotas. Como é que eu vou vencer a desesperança? Encontrando o verdadeiro motivo da nossa esperança. Deus, Ele é a minha esperança. Minha esperança não é governo, minha esperança não é antigoverno, não é situação melhor, não é a finança que vai melhorar, não é pensar positivo, não é a autoajuda, não é o chá, não é o cogumelo, não é nada, é Deus, só Deus, nada mais do que Deus. E mais, o que esse texto vai nos dizer? Versículo 22, e talvez focando nessa parte, né? Como é que eu venço a desesperança? Encontrando o verdadeiro sentido da minha esperança, que é Deus. Só que tem algo mais, talvez você passe por dizer, pastor, mas eu creio em Deus. Eu acredito que Ele é minha esperança. E não resolve. E eu estou enfiado num mar de ansiedade, eu não dou conta de sair. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou resolver isso? Eu ainda continuo ansioso. Talvez aqui nesse versículo 22 está o que você e eu precisamos. E algumas partes desse versículo 22 ao 39 que eu vou mencionar. E também falando um pouco também sobre a vida de Jeremias. Nesse cenário difícil que ele estava vivendo, ele vira e diz assim, ainda ouso, porém, ter esperança. Essa palavra, porém, ele liga a todos os problemas que eles estavam passando. Olha, apesar disso, apesar de tudo estar de mal a pior, eu vou ousar, eu vou tomar uma decisão de fé a ter esperança. Só que essa fé tem a ver com mentalidade. Por isso, como é que eu venço a desesperança? Esforçando na busca de uma mentalidade saudável. Eu preciso me esforçar para ousar confiar mais. Em outra tradução, se você olhar, tiver com a sua Bíblia, esse verso 22 vai trazer, verso 21, melhor dizendo, vai trazer a seguinte afirmação, se você olhar aí. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe o que é isso? Ele está falando, olha, eu sei que está tudo aí, as notícias estão aí, mas eu quero pegar esperança e enfiar na minha mente. Eu quero colocar na minha mente aquilo que me dá esperança verdadeira. E aí ele vai entrar nesse aspecto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que Jeremias faz com isso e traz de ensino para mim? Ele traz um ensino para eu aceitar mais a situação. Aceitar melhor as situações que nós estamos vivendo. Quando as coisas estão de mal a pior, assente. Acalme. As coisas não aconteceram do jeito que você queria, assente, acalme. Aqui, Jeremias estava convencido de que o castigo de Deus foi decretado por Deus. Ele precisava aceitar isso. E ele faz exercícios mentais para entender, olha, esse castigo foi decretado por Deus. As tristezas do povo de Israel, as tristezas chamadas tristezas de Sião, provém do Senhor. Isso quer dizer que não adianta brigarmos com Deus quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não adianta ficarmos revoltadinhos. Eu não quero saber de Deus, porque Deus fez isso na minha vida. Mas eu estou irado contra Deus e com a sua vontade. Por que Deus permite o sofrimento?
Por que que Deus permite a catástrofe? Por que que Deus, é culpa de Deus? Não adianta eu atribuir e tentar me irar ou me revoltar contra Deus. Ele vai continuar sendo Deus. O que que eu tenho que fazer? Aceitar mais a tua vontade. Entender que no meio disso tudo, Ele é Deus. Tem uma música dessas novas aí, que fala assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir e se fechar, Ele é Deus. O convite de Jeremias era para ter uma esperança. A esperança dele era um esforço mental dele. E aqui eu estou dizendo para você lutar contra a sua mentalidade ansiosa, revoltosa, irascível com Deus e com as pessoas que te cercam. Olha o que vai acontecer com Jó. Se você olhar lá na sua Bíblia, Jó 42, verso 1 e 2 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor, depois de morrer filhos, perder a saúde, perder bem, perder tudo. Imagina você, morre todos os seus filhos, você perde o emprego, seu cônjuge te chuta para lá, fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu não quero nem liberar você não vou largar de você porque não tem jeito. Mas você não libera não. Vai dormir com os cachorros. Você perde a saúde. Aí os jovens, adolescentes da igreja, estão estudando Jó. E lá fala que Jó, aí jovens, ó, dica aí, ó. Está me acompanhando alguém aí? Vinícius, Felipe, outras coisitas aí que tiver aí. Edson Davi, Arthur, que deve estar acompanhando, veio hoje aí também. Quando você olha para os jovens, para Jó, ele estava com enfermidade da cabeça aos pés. Sabe que enfermidade que era? Tumor de câncer. Da cabeça aos pés. E a Bíblia diz que cheirava mal. A ponto de ele rapar com cacos de barro, como se fossem telhas, para amenizar a dor, para ver se passava a dor. Ninguém queria ficar perto desse homem. Nesse tempo, olha o que ele chega e diz em Jó 42, 1 e 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Você está passando por isso na sua vida? Faça essa oração. Tem uma música, né? Um hino. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos é frustrado, mesmo que com lutas e com dores. Nós vamos passando por essa vida dessa forma. Mas dos nossos lábios e da nossa mente precisam emanar louvores e aceitação do que Deus está fazendo. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Mas o texto ainda nos convida ainda a reclamar menos. Se você olhar para o cenário de Jeremias, ele vai fazer algumas perguntas cabais para aquele povo. Por exemplo, no versículo 39, ele vai falar assim: então por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? A culpa de todo sofrimento tem uma causa, é o pecado no homem, que começou lá em Adão. Deus falou para o homem não comer do fruto, ele foi lá e comeu. Ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus, e a consequência veio. Por que a gente fica reclamando? Isso aqui é você parar de reclamar até do seu cônjuge, quando seu cônjuge não faz as coisas. Olha para eles ou para ela e fala assim, olha, é reflexo da queda, é um pecador. Aí você pode falar mesmo, é um miserável, pecador, é ruim, é o pecado, mas parece que o pecado lameou mais meu marido, minha marida, meu cônjuge. Mas é reflexo do pecado, então reclame menos. Pare de reclamar das coisas, até das consequências do pecado, até do sofrimento. Pare de ficar reclamando. Jeremias, ele é um exercício para você, pensa. Se a coisa está difícil, reclamar é pior. Reclamar é pior. Para de ficar reclamando de tudo. Reclame menos.
Pare de fazer o jogo da culpa. E infelizmente, como nós gostamos de transferir a culpa para os outros. Todas as vezes que algo dá errado na nossa vida, nós sempre queremos colocar a culpa em outro, a respeito de alguma coisa que nós passamos. Eu lembro de João 9, verso 1 ao 3, quando os discípulos veem um cego de nascença. Qual que é a pergunta deles para Jesus? Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? Tem alguém errado nessa história aí. Né? Os amigos de Jó, quando Jó estava lá mal, Jó, você pecou, tem alguma coisa errada com você aí. Quem que é o responsável pela dor que eu estou passando? Pela crise que eu estou passando? É ele, é ela, é quem? Pare de ficar culpando os outros. Tentar encontrar um algoz para tudo. E nessa mentalidade nossa, que sempre precisa de um Superman, de um Batman, né, e sempre tem o oposto a isso, sempre tem que ter um algoz. Nem sempre tem um algoz assim, talvez o algoz que tem é você mesmo. Você é o pior inimigo seu. Não existe um culpado. A culpa é nossa. Aí o versículo 42 vai dizer, nós pecamos e fomos rebeldes. Jeremias, ele olha para, versículo 42, Jeremias, ele olha para esse cenário e interpreta o que ele estava passando. Né? Ele estava passando por alguma dificuldade. Pois é, deu problema ali, eu não sei o que é não, vamos continuar aqui. Ele estava passando por, ele reconhece a dificuldade que ele estava passando, mas ele atribui ao pecado, e por isso ele foi rebelde. E o que mais que ele vai nos ensinar nesse esforço? Se eu tenho que aceitar mais, eu tenho que reclamar menos, eu tenho que buscar muito mais. Se você olhar na sua Bíblia, em Lamentações 5, 19 ao 21, vai nos dizer assim, mas tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonastes por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. O que Jeremias faz? Buscar mais e mais o Senhor. Diante desse tempo que nós estamos vivendo, o convite para nós, difícil, cenário de desesperança, você precisa buscar mais a Deus. É isso que você precisa. Você não precisa pedir oração para os outros. Você não precisa ficar fazendo para os outros orar para você. Você precisa buscar a Deus. Você precisa pegar a sua Bíblia e tirar poeira. E lê-la toda na sua casa. Buscar Deus, a presença de Deus, a face de Deus. Intimidade com Deus. E assim você vai buscar uma visão de Deus para o cenário que você... E isso é esforço, gente. Eu estou convidando você a se esforçar, a ler Bíblia todo dia, a orar todo dia. A fazer o culto doméstico na sua casa. A participar das oportunidades que a igreja tem para você crescer, para sua família crescer em Deus. Sabe? Pequeno grupo, escola bíblica e culto, pequenas oportunidades simples de 90 minutos para você crescer, aumentar a sua visão acerca de Deus, de intimidade com Deus. Nesse momento que está acontecendo aqui, você não está ouvindo uma palestra, você está ouvindo uma pregação, e há uma ação espiritual de Deus sobre a tua vida. O Espírito de Deus está ministrando nos corações que estão se abrindo a Ele. Você precisa desses momentos. Você precisa do momento de edificação na palavra, do estudo bíblico, da escola bíblica. Você precisa disso mais do que tudo nessa vida. Os seus filhos precisam muito mais desses momentos do que do próprio dinheiro que você ganha todo mês. Acredite nisso. E é isso que nós encontramos, como eu disse, em Lamentações 5, 19 ao 21. De que forma que nós colocamos isso em prática, e já encerrando? E eu queria 3 aplicações simples para a nossa vida aqui. Primeiro, aprenda a aprender com os fracassos. Fracasso é a melhor forma de aprender sobre quem você realmente é. É na hora da decepção que você revela o seu coração. É a hora que o seu cônjuge te frustra, que você revela quem é como está o seu coração.
É hora do fracasso, que você revela quem você é. Aprenda com seus erros. Olhe para o passado, eu não quero que você saia daqui com um sentimento de culpa. Eu quero que você saia daqui com um sentimento assim, olha, de agora em diante eu vou aprender com os meus erros. Eu quero olhar para os meus erros, eu quero aprender com eles. Eu não quero viver à mercê dos erros e me frustrando com os erros. Pelo contrário, eu quero aprender com esses erros. Segundo, fuja da tentação de querer encontrar um culpado para os seus fracassos. Fuja disso. Cada vez que você tentar encontrar um culpado para os seus fracassos, menor a oportunidade que você terá de crescer em experiência com Deus. Aldous Huxley disse, abre aspas, experiência não é aquilo que acontece a você. Experiência é o que você faz com o que acontece com você. Experiência não é aquilo que acontece com você, mas experiência é o que você faz com o que acontece com você. O que aconteceu com você, ou o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso, que é experiência. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. E por fim, baseado nesse provérbio, eu queria desafiar você a confessar seu pecado e buscar intimidade com Deus. E você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. Assim você vai vencer a desesperança, quando você tomar a decisão de caminhar em intimidade com Deus, passar a levar Deus a sério. Agora, você pode olhar para tudo isso e falar assim, olha, isso é muito bom, e sair por essa porta e continuar tomando as mesmas decisões que você tomou até aqui. Mas eu não queria que isso fosse assim na sua vida. Eu queria que você tomasse uma decisão de busca mais séria do Senhor na sua vida. Busca mais séria, busca mais profunda, busca mais sincera. E para que a gente veja isso acontecendo de forma mais efetiva, eu queria desafiar o seu coração a colocar em Deus a sua esperança. O Senhor é a nossa esperança, somente Ele é a nossa esperança. Se você quer fazer do Senhor a sua esperança a partir de hoje, se você quer aprender com seus erros, se você quer ser melhor, se você quer renovo para a sua vida, só se você quiser mesmo, talvez você já está vivendo bem com Deus, mas se você quiser encontrar esperança em tempos de desesperança, fazendo de Deus a sua verdadeira força e esperança, eu quero te convidar a se colocar de pé, que eu quero orar com você, mas que você ore uma canção